Eu me surpreendi com o número de questões, confesso para todos vocês, pessoal. Não esperava um número tão exorbitante de questões, esperava poucas questões, e 10 questões foram muita questão mesmo, galera. Para uma prova CESP, que gosta de trabalhar com muito português, dessa vez o português caiu só 14. Para você ter uma ideia, a história perdeu por 4 questões só para o português. E juntando história e geografia, bateu aí português e matemática juntos, né? Então, olha só a importância dos nossos estudos lá na plataforma do canal Historiografando em cima dessas duas disciplinas. Quando você vai botar no papel, se você não estudou nada de português, nada de matemática, e estudou tudo de história e geografia e se deu bem nessas disciplinas com o canal Historiografando, você não perdeu nada, não tem estudado essas duas disciplinas. Informática também, né, veio aí um número exorbitante de questões, salvo engano 35 questões. Então, praticamente, história e geografia e informática e a sua legislação, acabou. Você conseguiu matar a pau nessa prova, você pode ter certeza. Pessoal, considerações sobre a prova de história. História do Brasil foi facílima, né? Foi show de bola, questão bem fácil, questões bem articuladas, mas questões mesmo superficiais, questões boas. Eu tenho plena certeza que vocês gabaritaram História do Brasil. História do Estado ficou lá em dúvida em 2, 3 questões. Eu ainda considero ficar em dúvida. Não que você não saiba, mas que você possa ter ficado em dúvida em 2, 3 questões. E pessoal, todo mundo quer saber da nota de corte. O canal Historiografando estipula a nota de corte. Calma, pessoal, nós vamos estipular a nota de corte. Agora é cedo demais ainda para isso. Mais tarde nós viremos com mais vídeos, já alertando vocês. Se inscrevam no canal, deixem um joinha para que vocês possam ficar a par qualquer vídeo que eu colocar de novo por aqui. Minha turma, eu já comentei aqui uma questão que falava sobre o projeto de colonização da França no Brasil, né? Já comentei, não vou falar mais sobre essa questão. Se você ainda não viu, é só você dar uma olhada aí nas questões que no último vídeo que eu coloquei há umas horas atrás, fala sobre essa questão. Então, praticamente aqui eu vou comentar 2 tendenciosas para recurso e uma que você com certeza ficou com a pulga atrás da orelha, pensando que caberia recurso. Vamos aqui para essa, ó, que diz o seguinte: ó, a classe camponesa maranhense, no contexto das regências, formou-se a partir de 3 matrizes. A questão diz: indígenas aldeados, escravos alforreados ou quilombolas e imigrantes do sertão cearense. Galera, nos registros historiográficos o qual eu me reportei para me basear as aulas para vocês, eu encontrei que a classe camponesa maranhense foi organizada em cima, tá certo, dos camponeses, vaqueiros, sertanejos e dos escravos. Então, só aí, por isso aí o professor de vocês pode garantir: camponeses, vaqueiros, sertanejos e escravos. E eu achei um erro drástico aqui nessa questão de língua portuguesa. Um erro que, com certeza, né, se a CESP colocou essa questão, colocou essa palavra, ela não deveria se encaixar a esse contexto historiográfico, esse contexto aqui de organização da questão. Vocês vão entender já já. A princípio ela deu o gabarito como certo e, né, estamos alencando que é um gabarito totalmente errado, justamente por causa dessa palavrazinha que eu vou fichar aqui para os senhores, ó. Essa palavrinha aqui, ó, emigrante, ó. Pode pegar a prova de vocês e analisar. Emigrante. Olha só o significado da palavra imigrante, ó. Vou começar com imigrante. A palavra imigrante, com isso, se refere a uma pessoa que vem residir num país. Opa, nós estamos falando de país? Não. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando aqui de província, de estados, ó. Indígenas aldeados, escravos alforriados ou quilombolas e emigrantes do sertão. Então, se é emigrante do sertão, subtende-se aqui no próprio contexto, né, do português, que esse emigrante do sertão não veio do Brasil, veio de outro país, de outro sertão. Seria emigrante de outro sertão, de outro país. Por quê? Porque emigrante, olha o significado de emigrante com E aqui, ó. A palavra emigrante com E, deixa eu fichar aqui, ó, refere-se a uma pessoa que sai do seu país.
seu país. Isso aqui não sou eu que estou dizendo, é o português que está dizendo. Então veja só, emigrante, emigrante do sertão do cearense. Eu te pergunto, sertão cearense é onde? Brasil. Então não caberia aqui a palavra emigrante com E. E nem imigrante com I. Aí você pergunta, professor, aí caberia que palavra aí? Sabe qual era a palavra que caberia? Migrante. Seria correto falar escravos alforriados ou quilombolas imigrantes do sertão cearense. Porque migrante, sem o E e nem o I, se refere a toda pessoa que muda de seu lugar de residência para outro por um tempo indeterminado. Então, entendeu aqui a posição, galera, do português? Então, o português errado. Não sou eu que estou dizendo, é o português que está dizendo que a palavra que deveria ser usada aí não é nem imigrante com I e nem emigrante com E, mas sim migrante sem o I e sem o E. Então, automaticamente, isso aqui está errado. Emigrantes do sertão cearense. Não seria migrantes do sertão cearense não, CESP? Então, pessoal, analisem essa questão aí, formulem o recurso de vocês em cima dela. Mesmo que, vamos lá, mesmo que a classe fosse composta por o que ela afirma aí, a questão ainda estaria errada. A questão ainda estaria errada, porque emigrante, segundo o português, certo? É quem sai de outra nação, de outro país. E aqui houve o quê? Uma migração interna, de região para região, de estado para outro estado, entendeu? Então, não seria emigrante, mas sim migrante. Então, essa é a posição do professor que eu alenco para vocês em cima dessa questão. Beleza? A próxima questão, minha turma, que a galera entrou em contato comigo, foi essa questão aí que fala sobre, ó, a balaiada é considerada uma das grandes revoltas rurais da história do Brasil. A turma, professor, revolta rural, não vi nenhum professor falando sobre isso, que era revolta rural. Veja só, rural. Revoltas rurais, é o que está afirmando aí. Vamos lá para o contexto. Insatisfação popular contra os grandes proprietários agrários da região, por condições precárias de vida da população submetida a condições de miséria e opressão. Pauta. Camponeses, vaqueiros, sertanejos, escravos eram os atingidos. O objetivo era combater as injustiças sociais. Então até aí tranquilo, né, pessoal? Agora veja só onde é que a questão aqui começa a remontar. Eu acredito que essa questão aqui ela não dê em nada, viu, pessoal? A turma está em dúvida justamente por causa desse rural aqui, ó. Essa questão não vai dar em nada. Por quê? Porque essa questão aí, ela foi maldosa. Aí era uma questão que exigiu interpretação maior do candidato. Aí é uma questão praticamente nível superior mesmo para frente. A sociedade passava a reivindicar mudanças nas eleições locais, que sempre favoreciam, né, os proprietários agrários. A balaiada se distingue das outras revoltas que eclodiram no período regencial por ter sido um movimento eminentemente popular. É o que todo mundo estava entrando em contato comigo. Professor, popular, correto, pessoal. Popular. Contra os grandes proprietários agrários da região. Então veja aqui a palavra-chave, que eu acredito que o CESP não vai anular essa questão, ou não vai retificar, não vai nem mexer nela, justamente por isso aqui, ó, contra os grandes proprietários agrários da região. Então vejam só, pessoal, essa luta popular, esse levante popular foi contra os grandes proprietários agrários. Proprietários estes que nós vamos nos reportar à economia agrária, que era o algodão. Aí você vai estar se perguntando, e onde é que era plantado esses algodão? Esses algodões eram plantados onde? Nas zonas rurais, e não na zona urbana. Então, eu acredito que o CESP usou esse contexto teórico, para poder dar o gabarito dessa questão como um gabarito certo. Foi uma questão interpretativa de um nível bem elevado, por se tratar de uma revolta popular que ocorreu contra, né, os agrários da região, né, contra os proprietários agrários da região. Então por isso que ela considerou uma revolta rural, revoltas rurais, beleza? Então acredito que ela não vai mexer nessa questão por essa interpretação que eu apresento para vocês. Pessoal, o único que está interpretando dessa forma, te explicando para tentar sanar a sua dúvida, é o canal Historiografando. Porque aqui, se você ler, você vai saber que a balaiada ela se distingue, né, de outras revoltas por ter sido um movimento eminentemente popular. Disso ninguém se discute. Agora, foi popular que lutou contra quem? Popular lutou sozinho? Não. Teve que lutar contra alguém.
E contra quem foi essa luta? Contra os grandes proprietários agrários. Aí eu te pergunto, proprietários agrários dessa região, eles eram proprietários de quê? Aí você vai e responde, do algodão. Que o algodão era cultivado aonde? Na zona rural. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido o meu raciocínio. Uma questão interpretativa de nível bem elevado mesmo. Tá certo? Então acredito que é improvável o CESP mexer nessa questão. Com certeza, pegou todos vocês, pegou os professores. Nós professores, lógico, evidente, não vamos ser hipócritas. Em momento algum, nem no nosso curso da plataforma fechada, falemos sobre uma possível revolta rural. Nós não falamos sobre isso. Não falamos, confesso. Mas sim revolta popular. Que nem uma guerreira entrou em contato comigo e falou, professor, eu não vi em nenhum curso presencial que eu fiz, o senhor... estudei com o senhor também na plataforma fechada, o senhor não falou de revolta popular. Está errado? Não, não está errado. Certo? Porque a interpretação aqui é que foi uma revolta de caráter, caráter popular, certo? Uma balaiada é considerada uma das grandes revoltas de caráter popular, mas não deixa de ser rural. Por quê? Porque foi contra os grandes proprietários agrários da região que cultivavam algodão e o cultivo era agrário. Aliás, desculpa, o cultivo era rural. Então, por isso que o CESP aqui não colocou popular, porque senão, certo? Senão ficava entregue à questão. Ela já sabia que nós estávamos batendo em cima dessa revolta popular, aí quis ali deixar uma questão mais complicada, uma questão mais interpretativa, como eu coloquei aqui. Firmeza, galera? Sem perder tempo, vamos para a última, né? A última questão diz o seguinte, ó, a defesa da Constituição e dos direitos da cidadania foi a grande marca ideológica dos balaios. A defesa da Constituição e dos direitos da cidadania foi a grande marca ideológica dos balaios. Qual foi a grande marca ideológica dos balaios, galera? Qual foi a grande marca de ideologia que os balaios protestaram? Combater as injustiças sociais. Combater as injustiças sociais. Aí você me pergunta, professor, diante disso, dessa observação, não seria o direito do direito da cidadania, não? Poderia até ser alencada como um direito da cidadania, né? Quando ele fala que objetivos estes eram combater as injustiças sociais, estava brigando, né, de certa forma, pelos direitos da cidadania. Os direitos de não ter miséria, de não ter opressão, beleza? Esses direitos realmente se encaixam aí, mas a defesa da Constituição, em momento algum, eu consegui alencar, fazer esse comparativo de Constituição com esse momento. Então é outra questão também que tem tendência a alavancar recurso em cima dela. Um recurso, né, de mudança de gabarito. Ao invés de estar certo, como alenca lá, seria o gabarito errado, porque o principal objetivo era combater as injustiças sociais. Não é que nós não falamos de direitos de cidadania. Foi sim uma pauta. Mas aonde se encaixa a defesa da Constituição? Eu não posso lembrar disso na balaiada. Beleza, galera? Então é esses os comentários, minha turma. É esses os comentários em cima dessas 3 questões, né? Aliás, 4. Uma no vídeo passado, 3 nesse vídeo, para você tirar a pulga da orelha em uma, e essas 2 aqui de hoje, né, que tem tendência a ser retificada, essas questões ou anulada. Então, façam o recurso de vocês, mandem para o CESP, tá certo? E contem com o professor do canal Historiografando. Valeu, galera, um forte abraço para vocês, boa sorte aí no objetivo de vocês.